Opa! Bom dia de domingo. Hoje, acho que 18 de agosto de 2024. Tá? Resolvi fazer as lives de domingo, eu tenho feito, né? Ontem eu fui para um bar-restaurante chamado Na Casa de Mãe, onde teve lá uma festa temática dos anos 60, né? Motivo anos 60. Então as pessoas foram todas a caráter, né? Foi uma festa muito animada. Mas o que eu quero chamar a atenção é que havia uma motivação, o tema, a motivação era o tema, né? Então muitas pessoas foram à festa ontem, no bar-restaurante, uma festa realmente livre, né? Mas o motivo foi anos 60. Então ali tinha pessoas de várias idades, tá? Algumas conheciam as histórias dos anos 60, outras não, tá? Mas cada uma pessoa livre, pensando livremente, indo em direção ao mesmo tema. Isso é interessante, né? Porque é como se todos que estivessem ali, quase todos que estivessem naquela festa, tivessem os mesmos pensamentos, né? Isso não é uma realidade, né? Apenas todas ali tiveram as mesmas motivações, ou a mesma motivação, que foi a festa com motivo anos 60, né? Agora de manhã eu estava falando aqui na minha casa, né? Que eu já vi muito, né, na realidade, papagaios tomarem banho pela manhã sob os raios de sol, né? É uma festa, uma cantoria, uma gritaria imensa. Como os papagaios gostam de tomar banho sob o sol. Isso é um negócio legal demais, tá? E só outra coisa aí. O tema seria os arqueólogos, né? O tema da minha live, né? Mas antes de entrar no tema, uma vez que me comentaram comigo, Fabiano, tu fala coisas como se estivesse bêbado, né? Eu disse, então vou fazer uma live chamada Conversa de Bêbado, ou Conversa de Bebo, que é mais interessante, né? Conversa de Bebo, né? E meu irmão propôs, não, Fabiano, faz assim, BO de Bebo. Entendeu? Então, ou seja, mas eu quero dizer que as coisas sempre tem uma paisagem por trás, tá certo? Nada é tão solto. Inclusive o bebo, quando fala, o bebo, BO de bebo, ele está falando ali, mas há uma estrutura interna que está dizendo dele, dizendo das coisas dele, tá? Das dores dele ou das alegrias dele, tá? Então é preciso sempre respeitar mesmo os bebo, tá certo? Outra coisa interessante, uma vez estou falando aqui dos arqueólogos que eu vou falar, né? Mais uma vez nas minhas lives sempre sai o nome de Ailton Krenak, né? Ele diz que o futuro é ancestral. Nós estamos buscando hoje o que sempre existiu no passado para que o mundo seja melhor. É uma volta ao passado, o futuro é ancestral. Isso é interessante e tem muito a ver com arqueologia. Por isso que os arqueólogos, é um texto que eu estou falando isso. Não é bem uma conversa de bebo, mas se eu não falasse isso, poderia ser uma conversa de bebo, porque fica a paisagem de fundo sem ser dita, né? Tá certo? Bom, então falando ainda sobre... Às vezes eu faço uma introdução muito longa, tá certo? Uma vez que a live pode ser longa, que não tem problema a live ser longa, na realidade eu faço a live. Agora é interessante que o Krenak falou outro dia aí,
que Dalai Lama falou que uma mente dispersa é um oceano de conhecimento, né? Tá certo? Então, o que eu tenho falado, eu apenas quero despertar pessoas. Eu não tenho falado para, né, mudar o mundo, é despertar pessoas para que as pessoas, de alguma forma, compreendam algumas coisas que não compreendiam e façam as suas escolhas. E cada um fazendo suas escolhas, o mundo certamente muda, né? O mundo é feito de escolhas nossas. Quando se tem escolha, tá? Às vezes você pensa que escolhe, mas tem alguém atrás escolhendo por você. Você nem imagina que é essa paisagem já é estruturada ou reestruturada diariamente. Então, começando aqui, não é ainda a história dos arqueólogos, mas eu achei muito interessante eu começar sempre por uma introdução longa. Por que longa? Porque as pessoas vão dizer, minha parece conversa de bebo, né? Mas não é conversa de bebo, tá certo? É uma conversa que pode ser chamada de monólogo, né? Monólogo de bebo é bebo falando com ele mesmo diante do espelho, né? Vamos lá. Começando aqui a introdução, né? Dentro de uma paisagem existe a perspectiva da chuva, de uma paisagem de nuvem, ou dentro de uma nuvem existe a perspectiva da chuva, de raios, de gelo, de ventos, etc. Tá? E quando a chuva cai, ela cai desabando como um todo e sempre carregando algo dessas perspectivas. Quando pensamos a uma paisagem de fundo, Quando dizemos, falando, o que pensamos, é como uma nuvem desabando toda essa paisagem pré-estruturada. Por que começo falando isso? Porque às vezes as pessoas não encontram uma liga, um nexo dentro do discurso falado nesses meus monólogos, né? Existirá sempre uma paisagem de fundo, que às vezes não fica tão explícita, mas é lá que se encontram as contextualizações, os fundamentos. Vou falar sobre um texto meu, e já estou falando sobre ele, e nele, no texto, é fácil perceber que as pessoas criadas, desenvolvidas juntas, não é? É fácil de perceber que as pessoas desenvolvidas juntas, muitas vezes, lendo os mesmos livros, podem divergirem de muitas coisas. Gêmeos idênticos, criados juntos, podem pensar muito diferentes, por simplesmente um gostar de doce de coco e o outro não. Só por essa coisa de um gostar de doce de coco, o outro não, mesmo criado a vida inteira, na mesma família, os dois juntos, filhos únicos, na realidade, tá? Um vai pegar um tronco, divergir em várias coisas e milhares de coisas, tá certo? Um do outro, né? Bom, vamos lá. Aqui essa ideia de contextualizar, às vezes parece que não é necessário, né? Mas uma vez, para não ficar uma conversa de bebo tão beba, eu preciso falar isso aí, né? Pássaros têm sempre participado das minhas nuvens de pensamentos. Pássaros possuem timbres, estruturas melódicas em seus cantos. Cada pássaro com as suas. O roxinol, tem um delicado canto melódico como uma flauta. O bem-te-vi, uma estrutura muito forte como os metais de uma sinfonia ou de uma banda. A rolinha, com seu canto macio, triste, mas parece um oboé. Todos são pássaros e todos fazem ou constituem as paisagens dentro de mim. Uma metáfora que deve ser percebida. Como as flores, os rios, os ventos, o mar. Tudo está nessas palavras que eu
que eu falo, essas paisagens que saem de mim, como pingos que caem de nuvens. Mas o que é que isso tem a ver com os arqueólogos? Estamos chegando lá. Quando da leitura, será fácil perceber isso. Nas paisagens estão as estruturas de compreensão e escolhas de cada um. Tem pessoas que odeiam Paulo Freire. Tem pessoas que odeiam Paulo Freire. E que amam Gilberto Freire. Não é? Como é que pode? Pessoa odiar Paulo Freire e amar Gilberto Freire. Devido às paisagens que ela tem em si, né? Em Paulo Freire não se encontra nada da sua autopaisagem. Mas em Gilberto Freire, ele se vê como um magnífico personagem da Casa Grande, dominando e coagindo o povo da senzala. Em Gilberto Freire, ele se vê como um herói. Ele se sente o tal. Só quer ser o tal, só quer ser o cão. Só. É como ler um livro de trás para frente, tá certo? É uma coisa incrível. Vamos lá. Pronto, a partir desta paisagem posso começar a ler o texto Os Arqueólogos. Pronto, vou ler agora o texto dos arqueólogos para vocês perceberem como pessoas divergem, mesmo tendo estudado e convivido sempre juntos, né? Deixa eu pegar aqui o papel na mão, que é melhor. Balzac e Tânates, indianos e amigos de infância. Um apaixonado pela vida, pelas coisas vivas, pelo canto das aves e pelas flores. E o outro pela arte, pelas cores e pelos traços sinuosos universais. Ambos estudaram arqueologia e se tornaram arqueólogos. Estudaram a existência das coisas e os pensamentos do existir. Estudaram a origem da vida e suas possibilidades. Estudaram a química das transformações, a origem do homem, o Big Bang e as civilizações. Ambos estudaram Charles Darwin e sua teoria evolucionista. Vieram pesquisar no Nordeste do Brasil, na região do Araripe. Descobriram fantásticos sítios arqueológicos. Estavam cavando sedimentos de gipsitas, aquelas pedras que tiram o gesso, né? Quando ouviram um som diferente, foram investigar o que era. E viram que por trás de uma grande jurema havia duas aves brancas. Estranhas aves albinas. E chegando mais perto, viram que se tratava de uma espécie de mutum que já tinha sido dada como extinta. O Balzac ficou encantado e chamou Tânates de volta às escavações, pois não queria perturbar o acasalamento da espécie tão rara. Desejava que a vida vencesse e as aves voltassem a habitar aquele magnífico bioma da Caatinga. Já o Tânates, rapidamente, retirou da sua bolsa uma zarabatana que comprou na África. Umedeceu a seta com um líquido feito da semente de uma mamona. Inseriu no tubo verde da zarabatana, soprou e acertou no peito de uma das aves. Tentou rearmar o letal objeto selvagem quando foi empurrado por Balzac, que o impediu, xingando o seu mal feito e impensável ato. O macho do casal de Mutum deu um voo rasante e se perdeu na mata de juremas.
Era visível a tristeza nos olhos de Balzac e a felicidade e a alegria no rosto de Tânatis, que sozinho foi buscar a ave e de imediato levantou uma das suas asas e inseriu na veia mais abundante do pássaro, com uma seringa plástica, uma solução de formol com sal. De longe, exibindo a ave para o amigo, gritava: mais uma para a coleção de animais raros do meu museu. Voltaram às pesquisas. Quebrando, com maior cuidado, uma pequena rocha com o seu cinzel, o Balzac encontrou preso um besouro azul. Mas não parecia fossilizado. Aquilo fez saltar os olhos dos dois cientistas. Abriram a pequena rocha e retiraram o inseto. Viram que nas duas partes da rocha ficaram impressas perfeitamente as formas daquela vida, inclusive a silhueta das asas. No canto direito, em cima de um tabuleiro, observaram que o besouro parecia se mexer. Aquilo iluminou os olhos de Balzac e fez franzir a testa de Tânatis, que com todo o ódio lançou a palma da mão esquerda, sobre o lindo corpo do besouro azul, esmagando-o por inteiro e exclamando: insetos só trazem doenças. O choro de Balzac foi imediato. Enquanto Balzac chorava, o Tânatis observava feliz a obra de arte esculpida nas duas partes da pedra, que deixava evidente os pigmentos azul do animal. Quase que os dois amigos brigavam em luta corpórea. O sol estava a pino, organizaram seus materiais e resolveram almoçar para renovar os ânimos. Num caminho, encontraram uma esférica casa de maribondos em um pequeno juazeiro. Aí o Tânatis resolveu mexer naquela selvagem aldeia de ferozes insetos. O Balzac o segurou pelo braço e disse-lhe: aí não, amigo, aí não, meu amigo, em casa de maribondos não se mexe. E assim concluímos a história dos arqueólogos. Obrigado por doarem os seus tempos.